Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui sou eu, do canal do Parreiras. Venho usar esse vídeo para falar sobre campeonatos estaduais, sobretudo sobre os possíveis direitos de transmissão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e seus valores. Hoje, dia 30 de novembro de 2022, em plena semana de Copa do Mundo, sim, falarei de estadual, porque é um campeonato que todo ano tem e que eu acho que ainda tem uma certa importância no calendário do futebol nacional. Por mais que cada vez esteja vivendo seu declínio, já não tem o mesmo valor de outras épocas, o estadual ainda tem um valor, principalmente para os clubes menores. Vou dar um exemplo: o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, este ano de 2022. O Bangu, por exemplo, teve um jogo contra o Flamengo, ele leva o jogo para o Maracanã. Foi a oportunidade do Bangu conseguir uma boa bilheteria, um dinheiro. Muitas vezes, um time menor do Rio de Janeiro, às vezes o Madureira, é um jogo contra o Fluminense, contra o Botafogo, que às vezes um jogador joga bem e ganha espaço para o futebol nacional. Ou consegue um bom contrato em um mercado mais intermediário, tipo o Oriente Médio, o Muriqui mesmo, o Souza Caveirão, são jogadores que começaram no Madureira. Sem contar que é através dos estaduais que esses times conseguem uma cota de TV considerável. Por exemplo, São Paulo, São Bernardo, Água Santa, Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto. Esses times ganham 7 milhões para jogar o Campeonato Paulista. Então, o estadual tem uma importância para esses times. E aí vou falar, para os times grandes atrapalha o calendário? Às vezes atrapalha sim. São jogos com nível técnico baixo? Sim. Isso é inegável. Porém, a gente tem que olhar como tudo. Então, por enquanto, acho que o estadual ele ainda tem sua importância, até porque ainda aumenta aquela rivalidade quando você tem uma final contra dois rivais tradicionais nos seus respectivos estaduais. Porém, vamos falar um pouco do estadual do Rio de Janeiro, sobre os direitos de transmissão para a competição de 2023, que ainda não tem direito de transmissão, porém já tem valores. Hoje está saindo no site do Netflu que a FERJ já conseguiu fazer acordo com o Flamengo, Botafogo e Vasco. O Fluminense ainda não assinou esse acordo, que seria: o Flamengo ganharia 18 milhões de reais, Botafogo e Vasco 9 milhões, e se o Fluminense assinar esse acordo, ganharia também 9 milhões de reais. E aí vamos pensar, regredir um pouquinho alguns anos atrás. O Campeonato Carioca pagava para os 4 grandes, para cada um dos 4 grandes do Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense, 18 milhões de reais. Então, é uma queda considerável dos valores de direitos de transmissão, sendo que houve aquela ruptura, já que o Flamengo queria ganhar algo em torno de 80 a 100 milhões, a Globo chegou a ofertar algo entre 30 e 35 milhões, e o Flamengo não quis. Houve essa ruptura. Em 2021 e 2022, os times praticamente não lucraram nada com os campeonatos estaduais do Rio de Janeiro. Por exemplo, esse ano a premiação foi um carro zero. Para mim, eu ficaria muito feliz, mas para o dinheiro que o futebol envolve, ainda mais times como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, é dinheiro de pinga. Um carro zero. Infelizmente, sou obrigado a falar isso. Quem dera se tivesse aquele carro aqui na minha garagem. Estaria muito feliz. Ou venderia porque estou precisando de dinheiro. Porém, falando um pouco do campeonato estadual, é isso. E aí, minha opinião, qual deveria ser o melhor formato? É o que acontece em São Paulo. Corinthians, ele não fala que tem que ganhar mais que o Santos, porque o Santos tem mesmo número de torcida. O Corinthians tem mais torcida que o Santos? Tem, mas ganha o mesmo valor. Em São Paulo não tem discussão porque o Palmeiras está em um momento melhor que São Paulo e Santos, que o Palmeiras tem que ganhar mais. Todo mundo divide o bolo, um bolo grande, e que todo mundo fica extremamente satisfeito. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo ganham 28 milhões de reais para jogar seu campeonato paulista. Por isso que lá em São Paulo os times dão valor ao campeonato paulista, porque os direitos de transmissão são muito bons. No Rio de Janeiro, qual deveria ser a postura do Fluminense? É bom sempre lembrar que Botafogo só deve talvez vir jogar com o seu time titular na 7ª ou talvez na 8ª rodada. Vai jogar boa parte com o seu time de sub-23, já que o Botafogo vai jogar ainda contra o Crystal Palace na Inglaterra. O período de férias do Botafogo vai ser maior e vai ter uma pré-temporada terminando só em fevereiro. Se o Botafogo não for fazer um tour pelos Estados Unidos, o Vasco vai fazer um tour já pelos Estados Unidos, vai jogar a Copa Miami contra o Inter Miami, time de David Beckham, e contra o River Plate.
E possivelmente o Vasco só vai poder jogar na quarta ou na quinta rodada com o seu possível time titular. E aí eu acho injusto que a tendência é que o Fluminense use seus principais jogadores desde a primeira rodada ganhar os mesmos 9 milhões de Botafogo e Vasco. Eu acho isso muito ruim. Na realidade, o Fluminense tem dois caminhos a seguir. Tentar barganhar um valor um pouco maior, uns 12, 13, 14, 15 milhões, já que o Fluminense vai jogar com sua equipe principal boa parte da competição, ou simplesmente fazer o que muitas vezes o Atlético Paranaense faz no Brasileirão, que só assinou contrato de direito de transmissão em TV aberta, que é passar todos os jogos na Flu TV. Todos os jogos que o Fluminense for mandante na Flu TV. Em relação ao estadual do ano que vem, que vai começar em 2023, dia 14 ou 15 de janeiro, contra o Resende. Minha opinião, alguns jogos em casa e clássicos, tem que usar sim o time titular. Mas os jogos fora de casa, para mim o Fluminense vai ter que sim usar o seu time reserva. É só bom lembrar que este ano o Fluminense jogando com time reserva, o Fluminense foi muito bem. Sem contar que com o time reserva, jogadores como Martinelli, Ganso, Ares e Cano ganharam espaço e foram extremamente importantes para a temporada de 2023. 2022, conseguindo a vaga para a Libertadores de 2023. E vão ser importantes para 2023. Então acho muito importante o Fluminense usar esse estadual, sim, para testar o time reserva, dar sequência para o Marcos Felipe no gol, ver quem vai ser o possível lateral direito, se vai ser Calegari improvisado ali na Inda, ou vai contratar um lateral direito, dar sequência para David Duarte, David Braz, dar sequência, por exemplo, para Michel Araújo, o Alan. Então, esses jogadores precisam de uma sequência, além dos outros jogadores que vão ser contratados, até para saber atuar um pouco ao estilo do Fernando Diniz jogar. Na minha opinião, qual o foco do Fluminense tem que ser? É maneiro ganhar o estadual? Sim, é bom. É o título do ano? Não é o título do ano. É bom você ganhar o estadual? Sim. Dá moral para as outras competições? Dá. Porém, o foco do Fluminense é fase de grupos da Libertadores. Começa em abril. Outro foco do Fluminense é o Campeonato Brasileiro. Começar o Campeonato Brasileiro bem. Então o Fluminense tem que começar bem nessas duas. Tem que ter o foco nessas competições. E também a Copa do Brasil. Principalmente Libertadores e Brasileiro. Então eu acho muito importante o Fluminense usar o estadual como laboratório, usar o time titular para dar sequência a alguns jogadores e saber que ficar em primeiro, segundo, terceiro não muda muita coisa. Já que, por exemplo, a final do Carioca, ela vai jogar no Maracanã. E aí tem aquela situação simples. Jogando no Maracanã, não tem mando de campo no Maracanã. Aí o que vale é quem conseguir o melhor resultado na final do Carioca. E desde já uma boa semana a todos, bons jogos da Copa e que o Brasil vença os Camarões.